Olá, paz do Senhor a todos. Eu me chamo Anne, sou professora aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, da classe dos juniores. E estamos aqui para mais uma pré-aula, agora no último trimestre, né? Esse ano passou voando. Então, nós estamos agora, esse vídeo é da lição 3, que tem como tema Felizes os que reconhecem que são pobres. O objetivo é aprender que devemos depender de Deus todos os dias. E o versículo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim, que se encontra lá em Salmos, capítulo 40, verso 17, parte A. Na parte do memorizando, a nossa lição sugere que você primeiro leia algumas vezes com as crianças o versículo para que eles realmente gravem e faça alguns círculos pelo chão, são 6 círculos, e depois repete, numere-os até 6 e depois repete dependendo da quantidade de alunos que você tiver. E então você joga o dado e aí vai cair o número 3. A criança que estiver no círculo com o número 3 deverá ler o versículo de novo. E aí você pode colocar uma música que eles vão brincando, trocando de lugares, aí joga o dado, aí começa tudo de novo até que todos tenham participado. Essa é a sugestão da nossa revista. Como sugestão minha, eu estou sugerindo que vocês façam tipo um quebra-cabeça, mas aí para isso você vai ter que chegar em sala uns minutinhos antes, que aí você, para esconder as peças do quebra-cabeça, tipo debaixo das mesas, das cadeiras, e aí quando eles chegarem eles vão ter que procurar essas peças. Eu fiz aqui, um coração, e aí escrevi o versículo aqui, eu escrevi com letra cursiva, mas se você acha que as suas crianças se dão melhor com letra em caixa alta, aí você escreve em letra em caixa alta, se quiser fazer também numa cartolina branca, também não tem problema. E aí você só recorta, eu acho que pode recortar, cortando as palavras mesmo até para que fique mais difícil, para que eles consigam montar. E aí você recorta, como dei um exemplo aqui de uma forma, né? E aí cola esses pedaços embaixo das cadeiras, esconde, e depois cada um, quando eles conseguirem encontrar todas essas peças, você pode montar no chão, aí todos eles montam e leiam um versículo algumas vezes, o quanto você achar necessário. Por que que eu trouxe o coração? Porque aí você já pode fazer um ganchinho com a parte da história, que é o que vai ser trabalhado ali na nossa lição. Porque aqui fala, né, eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Então você pode trabalhar que nós temos que ter essas verdades no nosso coração, que nós temos que depender de Cristo, independente de qualquer situação. Ali ele vai trabalhar a questão do rico e do pobre, mas não só a questão de financeira, mas a questão do quanto isso ocupa o nosso coração. E aí, por isso eu achei interessante trazer no formato de um coração e montar esse versículo, mas você também pode estar utilizando outra forma, se assim você achar mais conveniente, ok? Para a parte da história, eu fiz um visual aqui, que eu achei uma forma fácil, mas se você consegue contemplar o que a lição está pedindo. Eu peguei uma caixa de sapato e aqui eu não terminei ela para conseguir mostrar para vocês como que eu fiz. Porque eu peguei uma caixa de sapato, aquela que tem a tampinha grudada, e aí eu coloquei a tampinha para trás, e aí para conseguir fazer outra parte aqui. Então aqui nessa primeira parte seria a parte do Sermão do Monte ali, que a nossa lição está falando que Jesus estava lá, e aí falou sobre o que é ser feliz de verdade, falou sobre o reino de Deus. Então, eu coloquei aqui um bonequinho branco com a fitinha vermelha para representar Cristo. Eu tentei sair um pouco da questão do estereótipo, sabe? Mas se você já tiver aqueles bonequinhos em casa pronto, você pode reutilizá-los, não precisa fazer um novo. E aí depois, atrás, como a história fala que depois ele desceu e foi para a cidade de Cafarnaum, eu fiz aqui as casinhas representando a cidade, e aí você pode contar a história colocando Cristo assim aqui, só para representar. E aí fiz um bonequinho vermelho representando o romano que pediu para que fossem chamar Cristo, né?
E aí eu coloquei esses aqui de preto representando as pessoas que foram até Cristo pedir para que ele fosse até a casa deste líder para que tinha uma pessoa enferma lá dentro da casa. E aí com esse visual você consegue contemplar os dois lados, né? A parte ali do sermão e a parte do que aconteceu lá na cidade. E aí no final a lição pede que a gente frise bastante no final da história a questão de que não é o dinheiro, né? Aí eu trouxe aqui um dinheirinho falso e uma coroazinha, só pra gente também fazer um visual de que não é o dinheiro, não é a questão de você ser rico ou de você ser pobre, não é a nossa classe social, porque isso também não nos diferencia das pessoas perante Deus, mas é o quanto isso ocupa o lugar no seu coração, o quanto isso, o quanto você está colocando as suas expectativas em cima disso, ao invés de depender de Deus, que a gente sabe que o nosso maior tesouro é o reino de Deus. Então, este seria o visual, a sugestão de visual para a parte da história, certo? Eu vou deixar lá também no nosso material de apoio uns bonequinhos feitos com caixa de fósforo, que eu achei bem interessante e dá certo pelo tamanho da caixa, tá? Mas vocês também podem estar utilizando o visual da nossa revista, que também estão bem legais, ok? Agora, na parte da atividade, eu tentei meio que juntar com a sugestão da revista para não se tornar um pouco repetitivo. Então, como primeira sugestão de atividade, eu sugiro que vocês entreguem uma folha para as crianças e peçam para que eles desenhem na folha o que eles mais querem, o que eles mais sonham adquirir ou, sei lá, ir para algum lugar. Só entrega a folha e diga o que eles mais querem. Eles vão desenhar provavelmente um brinquedo ou, sei lá, às vezes uma roupa, alguma coisa que eles desejam. Eles vão desenhar aquilo ali. Então, quando todo mundo terminar de desenhar, você recolhe as folhas ou pede para que eles apresentem o desenho e fala, você escolheu isso? Por que você escolheu isso? Porque eles vão te dar algumas justificativas. E aí, então, você conversa com eles que é muito fácil nós desejarmos as coisas aqui. O nosso coração, ele já é voltado para isso, ele caminha para esse lado. E é muito fácil a gente colocar a nossa expectativa e os nossos desejos nessas coisas que a Bíblia diz, né? O tempo apaga, isso não é o que realmente importa pra gente. Então, o desejo do nosso coração, o que nós temos que anseiar sempre é Cristo. Então, você pode estar trabalhando isso com as nossas crianças, porque a lição diz que não o dinheiro, mas o desejo do nosso coração. E aí, você pode depois estar entregando um coração, aí eu volto na questão do coração, e pede para que eles escrevam Jesus, e eu escrevi aqui de canetinha preta, mas eles podem estar recortando revista, recortando as letras, enfeitando, deixando bem bonito, e aí você pode estar deixar exposto na sua sala, ou entregar para que eles coloquem em casa e deixem isso em casa. E essa é a primeira sugestão de atividade. A revista, ela sugere, na Boa Ideia, uma dinâmica que eu achei bem interessante, que é você pegar duas garrafas, uma você enche de água, coloca um pozinho de café para deixar ele mais escuro e cola a tampa para que eles não consigam abrir. E aí nessa você escreve rico. E na outra você deixa ela vazia, aberta, e escreve espírito pobre, no caso pobre de espírito. E aí você pede para que as crianças vão lá e tentem abrir a garrafa para colocar um líquido dentro, que aí você deixa uma jarrinha com água ao lado. Eles não vão conseguir abrir a da garrafa que vai estar escrito rico, porque você vai deixar bem coladinho para eles não conseguirem. E na outra eles vão conseguir abrir e encher. E a partir disso você consegue explicar que a questão de ser pobre de espírito
você entender no seu coração que nós precisamos, que nós somos dependentes de Deus. Que a outra garrafa ali que fala, que trabalha a questão do rico, é uma pessoa que é cheia de si, uma pessoa que não quer esvaziar-se para dar espaço para Cristo. E nós sabemos que quando o nosso coração está cheio de outras coisas, está com outros desejos, ansiando outras coisas, Cristo não compete com isso, porque nós temos que entregar o nosso coração para Ele. Certo? Essa é uma dinâmica da revista. E como sugestão de uma última dinâmica, eu trago para vocês que vocês peguem 2 sacolas, essas de presente, assim, bem bonita, faz um laço bem bonito, ou pode ser uma caixa, se ficar mais viável para você, faz ela bem bonita. Numa caixa, você coloca algumas coisas pesadas dentro, mas sem valor, pode ser terra, ou sei lá, umas pedrinhas, coisas que não têm importância, que não têm valor. E na outra você coloca só um papelzinho escrito Jesus dentro. Fecha bem para eles não abrirem, não conseguirem ver o que tem dentro. E aí você passa por eles as sacolas e pede para que eles peguem, observem. E aí no final, depois que todo mundo tiver tocado na sacola e observado ela, você fala, então assim, eu vou dar uma dessas sacolas, é nossa aqui da nossa turminha. E nós vamos abrir essa sacola. Qual vocês querem abrir primeiro? E aí você dá uma induzida para que eles escolham a sacola mais pesada. Você pode trabalhar, mas olha só essa sacola que é pesada, o que será que tem dentro? Será que tem? Qual é a surpresa que tem aqui? E aí você induz que eles abram a sacola que é mais pesada. Aí você chama todo mundo perto, faz um ar de suspense assim, e aí quando eles abrirem a sacola, eles vão ver que tipo, tem terra ou pedra, não tem nada de valor ali dentro. Mas nós somos o quê? Nós somos enganados. Nós achamos que essa sacola, por pesar mais, por agradar mais aos nossos olhos e ao nosso coração, aparentemente, ela traria algo melhor. Então agora vamos descobrir o que tem na outra sacola. E aí você abre outra sacola que vai estar escrito com o nome de Jesus. E aí você volta a trabalhar um pouco a questão do que foi sugerido pela revista na Boa Ideia. A questão de que o nosso coração tem que estar limpo, tem que estar leve, certo? Mas a gente se atrai por essas outras coisas que o tempo e a corrugem, corroem, como a palavra de Deus diz. Então você pode explicar que são coisas materiais que às vezes o nosso coração está cheio disso, mas que não tem valor algum. E nós temos que ter os nossos olhos focados em Cristo, focado no reino de Deus. Certo? Essas são as sugestões das nossas atividades e dinâmicas. Como sugestão de louvor, eu trouxe aqui Dai-me um Coração Humilde e Reto, que é da Companhia 2017, e Um Deus Grandão, dos Radicais Kids. Essa Um Deus Grandão, ela é mais agitadinha, e aí vocês também vão conseguir utilizar ela na parte do memorizando. Se vocês forem fazer o que a revista sugere da brincadeira com os dados, é uma música bem legal. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudá-los no que vocês estavam precisando, que vocês tenham uma ótima aula, que as nossas crianças compreendam que o nosso coração só precisa de Cristo, que nós precisamos, que nós dependemos dele, que todas essas outras coisas que a gente acha que vão nos dar um pouquinho de alegria, na verdade só nos afastam dele e entristecem o nosso coração. Então essa é a minha oração para essa aula. Que se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo para que outras professoras possam estar adquirindo essas dicas também. Como você sabe, nosso material de apoio fica disponível no link que eles deixam ali embaixo na descrição do vídeo, certo? Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima!